Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a análise do vencedor do Oscar de melhor filme, além de outros prêmios, melhor atriz do filme Anora de 2024. Gente, que polêmica que foi na época, né? Que ele ganhou de melhor filme, até de melhor atriz ali. Tinha outras atrizes que mereciam o Oscar, a gente vai aqui destrinchar e eu vou dar a minha opinião. Por que realmente ela merece ou não, enfim, e novamente e obviamente que cinema, que arte é algo subjetivo. A sua opinião talvez não seja a minha e talvez essa não tenha sido a opinião da academia. Mas, gente, eu revi a Nora e vi outros pontos que na época eu critiquei, que agora eu elogio, ou não necessariamente elogio, mas aceito. Mas, gente, que filmaço, né? Que filmaço, Anora. A gente vai aqui destrinchar e até realmente entender se realmente mereceu de melhor filme. Por exemplo, quem estava concorrendo ao lado de Anora era Duna, né? Duna parte 2 concorreu ali também. Mas Anora é melhor do que Duna nesse sentido de melhor filme, né? Mas vamos lá, vamos destrinchar aí sobre esse filme que é muito bom, é muito bom. Então vamos lá. Gente, esse filme é independente. Ele é dirigido por Sam Baker, lá em 2024. O orçamento baixo, né? Um filme de orçamento baixo. Na verdade, ele não precisa de tanta grana, de tanto investimento. É um filme onde as locações, toda a estrutura dele, não tem necessidade de gastar muito. Então, gente, a gente tem um enredo que, de início, ele parece ser simples. O enredo, ele parece ser simples e toda a condução do filme no primeiro ato é simples. Isso porque o diretor, ele acaba, né, te iludindo, onde chegamos aí, aquela história onde a prostituta acaba se apaixonando pelo contratante e acaba que ela aí vive um conto de fadas que eu cheguei a falar ali na época, que seria uma linda mulher, o filme da Julia Roberts e Richard Gere dos anos 2020, né, do atual. Obviamente que existe uma erotização, uma força maior. Gente, essa erotização, todas essas cenas, da primeira vez, eu argumentei, quando eu falava, achei muito exagerada. Achei bem exagerada e bem gratuita. E agora eu volto atrás porque é bem intencional. É bem intencional porque o filme, a gente entra até um pouco já pelo tom do filme, porque ele começa daquela maneira, mas depois a gente sabe para onde é que o filme se conduz, que é uma tragédia. E, gente, não é todo filme que consegue fazer isso. Mas aí a gente tem o coração, a gente tem toda a estrutura, não que ela leve o filme nas costas, mas ela é fundamental para toda a condução do filme, que é a Mikey Madison, que ganhou o Oscar de melhor atriz. E, gente, eu entendo, novamente assistindo, o porquê que ela ganha. Não, gente, que eu desmereça ali a atuação da Fernanda Torres, a atuação ali da Demi Moore, que estava ótima em A Substância, que na verdade fica até... Mas, gente, a Mickey carrega aquele filme de uma maneira incrível. E tudo que é exigido ali do personagem, desde desse tom fútil até a tragédia, a questão do drama, a questão do desenvolvimento, do que ela estava passando, até onde ela foi. Gente, foi incrível sim. E aí o personagem acaba ali vivendo aquela vida com um rapaz que quer ser naturalizado americano, um cara mimado. E, gente, a própria atuação dele não é boa. A atuação do rapaz, ela não é boa, mas também é intencional. Então eles conseguiram até um ator fraco, porque realmente era intencional. Então ele casa com ela e a gente fica ali se perguntando se realmente ela quer viver aquilo ou realmente é uma atmosfera que o filme quer te causar. Eu gosto dessa provocação,
Porque, tipo assim, ela é uma garota de programa, ela é uma prostituta, né? Então ela sabe a crueldade, né? As garotas de programa, as profissionais do sexo, elas sabem a crueza da vida. A própria Julia Roberts, lá, o personagem dela, via, apesar que o Além da Mulher é bem mais higienizado, mas mesmo assim, aquela personagem, as amigas delas, davam a entender como é a vida, né? E se iludindo ou não o personagem dela, da Mickey Madison, a Nora, a Annie, né? A gente se ilude. A gente se ilude porque é uma mistura de comédia romântica, é uma mistura de conto de fadas, e aí, gente, a gente tem a troca do tom. E aí as coisas acabam, né? O sonho acaba, o sapato da Cinderela é deixado. E essa troca, vem aí outros personagens que são secundários que acabam elevando o tom do filme. Então ele vira um drama. Então ele vive um drama onde o personagem que se casou com a Nora acaba ali saindo, correndo da vida, sabe? E ela sempre ali segurando o filme, segurando a estrutura dela, ela conduz ali o segundo e já o terceiro ato sozinha, né? Porque a família não quer esse casamento, a família do garoto acaba, do príncipe, né? Entre aspas, acaba descobrindo que o filho lá, todo mimado, né? Eles são ricos, acaba se casando com a garota do programa. E aí, gente, o filme muda a dramaticidade, a todo momento a personagem ali acaba querendo voltar para aquela realidade que ela estava vivendo, mas até a troca, né? Até o brilho, até todas aquelas luzes, né? Todos aqueles neons que apareciam em algumas partes que eles estavam ali nas festas, acabam, né? Então há essa troca aí da própria estrutura da tintura, né? Da paleta de cores do filme, que vem a dramaticidade, vem um frio, vem um azul. Gente, é incrível. É incrível, e é incrível quanto ela conduz aquilo ali até o terceiro ato, que acaba não saindo de acordo com o que a gente quer. E isso o diretor ele não consegue tirar. Ele não consegue, porque você é a Nora. Você quer voltar à realidade. Você não quer voltar. Você quer ter aquela vida que ela está vivendo. E aí, gente, todo aquele conflito começa a se mudar esse tom e a gente chega ali no terceiro ato, onde já não dá mais. E já não dá mais porque a vida é cruel, a emoção que ela tinha, que ela ou talvez quis se iludir, não acendeu mais. E a gente tem ali escolhas que realmente te destroem. Então o filme ele trabalha com isso. Emílio, ele merece ser o melhor filme de 2025? Ele mereceu ganhar o Oscar? Gente, de todos os indicados, esse é o mais que mexe comigo. Esse é o que mais mexe comigo. E como eu revi novamente aqui para fazer a resenha, ele tem todos os sentidos, né? Todos os gêneros. Então, não tem como a gente dizer se a Nora é um drama, se a Nora é uma comédia romântica, porque, tipo, tem muita coisa, sabe? Então, eu acredito que ele mereça ser o melhor filme porque ele conduz vários gêneros, porque ele consegue te dar um misto de emoções. E não é todo o filme, principalmente dos indicados, que teve essa habilidade. E eles nem queriam, né? Alguns nem podiam, né? Então, o próprio Duna, Conclave, A Substância, Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, ou seja, eles não tinham alguns desses aí que eu citei, essa força que a Nora tem. Então, por ser um filme independente, gente, a história não é a original, né? Acabei de falar aqui Uma Linda Mulher, mas ela é conduzida com uma maestria que eu acredito que esse tenha sido o motivo dele ser o melhor filme. Por ser independente, por toda a força, por demistificar, né, o conto de fadas e fazer uma tragédia. Eu acredito que tenha sido isso. É um motivo, eu não vejo outro motivo. Se você achar que tem outro motivo, vocês comentem aqui. E a Mickey Madison estava ótima, como eu já falei aqui.
porque ela soube adaptar ali o personagem nessa troca. Não é toda atriz, não é todo, né, que recebe algo tão desafiador com a troca de tom que se tem. Então eu li algumas entrevistas perguntando a ela sobre isso e você vê o quanto ela se dedicou, né? Ela deu alma para esse filme. Então esse talvez seja um outro motivo dela ter sido a vencedora do Oscar, apesar que a Demi Moore estava ótima também. Então é bem complicado. A Fernanda Torres também, né, gente? Não é porque eu sou brasileiro e tipo, não, quem era para ter ganhado era a Fernanda Torres. Mas a Mickey defendeu um ótimo personagem, gente. Não é fácil. Não é fácil. Talvez tenha sido isso o motivo dela ter ganhado o Oscar. E aí, gente, veio toda aquela polêmica que realmente a Demi Moore é uma das que mais merecia e toda a estrutura do que é o filme Substância, acredito que você viu Substância, que fala sobre a beleza, que fala sobre a troca de pessoas porque já está ficando velha e acaba que a própria academia dá o prêmio para Mickey e não dá para Demi Moore por tudo aquilo que a gente está discutindo, que é o que o filme A Substância trabalha, né? Isso é bem polêmico. Na época foi bem complicado isso. Então, gente, é sobre isso. É sobre a Nora, esse conto de fadas que depois vira um drama, que tem esse misto, né, de emoções, que você vai do céu ao inferno. É uma linda mulher para maiores de 18 anos, que hoje eu me redimo aqui, que essa nudez, esse erotismo não é tão desnecessário, que faz parte, né? Ele eleva ali e depois cai, e acaba que toda aquela sensualidade, toda aquela futilidade, toda aquela gratuidade, né? Por ser gratuito, talvez mude porque a gente vê a queda, né? Então é isso, um ótimo trabalho, merecedor aí do Oscar, realmente. Comentem aqui qual outro filme que você acha que merecia, mas realmente merecia, a Mickey também merecia, apesar que a Demi Moore também, até a Fernanda Torres. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.